E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Então, vamos dar sequência no nosso curso. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton e depois nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações das leis de Newton, numa segunda aula, né, dessa etapa do nosso curso. Então, sobre as leis de Newton, vamos fazer um pouquinho de revisão sobre vetores, tá joia? Nós podemos considerar, né, algumas situações, né, de forças, né, que a gente vai representar por vetores, de interação com corpos, né? Então, aqui eu tenho uma pessoa, né, empurrando uma estante de livros. Essa pessoa ela exerce sobre essa estante uma força F, né, que a gente pode representar aqui por F, tá certo? A estante está sobre uma superfície, tá certo? E a superfície vai agir, né, a interação entre a superfície e a estante vai surgir uma força, que é uma força de atrito, como está representado aqui, né? E tem uma força de reação, né? Como você está empurrando a estante vai ter uma força de reação, que a gente vai discutir melhor na terceira lei de Newton, né? Que vai ser em oposição a essa força que você está realizando. Aqui uma outra figura representando o sistema de forças, né? Nós temos aqui um bloco que está sendo empurrado. Esse bloco tem uma força que aqui a gente vai representar pela letra P, a força peso, né? Tem uma força de reação da superfície. Então aqui está a superfície reage com uma força nessa situação aqui de mesmo modo, né, direção e sentido contrário, que é chamada força normal, uma força de reação que a superfície tem, né, com relação ao objeto, tá joia, que está sobre ela. Né, se não existisse essa força em oposição, o objeto se afundaria. Né? Além disso, essa pessoa que está empurrando o bloco, então tem uma força F sendo aplicada, e aqui tem essa força de atrito sendo representada aqui. Né? Então, nas leis de Newton, a gente basicamente vai trabalhar com forças. Aqui tem algumas outras forças, né? Então vamos forças de interação, né? Como eu falei anteriormente, quando um objeto está sobre uma superfície, né, a superfície reage com uma força perpendicular a ela, né, que é chamada de força normal. No caso, quando o objeto está na horizontal, a força normal ela é perpendicular a essa horizontal, né, ela tem 90 graus aqui, então está no eixo Y, por exemplo, e a horizontal no eixo X. Por exemplo, quando você está segurando um objeto contra uma parede, né, empurrando um objeto contra uma parede, então tem uma força aqui que está sendo aplicada, né, tem uma força de atrito que mantém esse objeto na parede, certo? Essa parede também vai reagir com uma força normal, que é essa N aqui que está representada, e quando também nós estamos num plano inclinado, né, nós temos uma força peso, ela sempre vai apontar perpendicularmente para baixo, tá joia? E aí nós teremos a força normal perpendicular à superfície, tá joia? Nós temos outras forças de interação, por exemplo, temos a força de tração, né, devido a uma corda. Então nós podemos amarrar a um objeto uma corda, essa corda geralmente está com um certo ângulo com relação à horizontal, então nós realizamos sobre essa corda uma certa tração. Quando tem um ângulo, né, nós podemos decompor essa força de tração em componentes x e y. Né? Aqui a gente está próximo ao ângulo, né, a componente x vai ser, né, o módulo da tração, certo? Vezes o cosseno do ângulo, certo? Que está representado aqui. Aqui não tem esse vetorzinho, não, pessoal, porque aqui a gente está trabalhando com componente, tá joia? Pode ser que, se tiver com vetor, a gente coloca aqui na direção I e aqui na direção J. Então, o módulo da componente Y vai ser o módulo de T vezes o seno do ângulo. Dando sequência, a gente pode fazer também superposição de forças. Né? Então, por exemplo, se a gente tem partículas, né, corpos tendo interação, por exemplo, aqui nós temos interação de cargas positivas, tá certo? Então, essa carga aqui, que eu vou chamar de carga
dessa carga com essa carga aqui, né, a interação das duas, de repulsão, vai gerar essa força de repulsão aqui que eu chamo de F2. A interação dessa carga com essa carga vai gerar essa força de repulsão que eu vou chamar de F1. Né? Quando eu posso fazer a soma vetorial dessas duas forças e ter a minha força resultante, né, que é a soma vetorial da força F1 mais a força F2. Aqui um outro exemplo de superposição de forças. Né? Eu tenho aqui uma força F2, está apontando aqui para baixo, uma força F1 apontando aqui entre o eixo Y e o negativo do eixo X, e tem uma terceira força aqui em cima, né, do eixo X. Por exemplo, se eu quiser calcular a força resultante dessas três forças. Então, primeiro eu vou calcular a componente X dessas forças. Então, vou decompor a força F1. Tá? A força F1 aqui vale... Esse intervalo aqui, o exercício fala que vale 30 graus. Tá? Esse intervalo aqui, ele não fala o ângulo, mas ele fala o seguinte, que ele desenha um triângulo retângulo aqui, certo? E ele fala que essa componente aqui vale 4, essa componente aqui vale 3. Então eu tenho que tangente de θ vai ser cateto oposto, né? 3 sobre cateto adjacente, que é o 4. Então eu tenho que θ vai ser o arco tangente, né, de 3/4. Fazendo esse cálculo, 3 dividido por 4, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. O arco tangente disso, tangente menos 1, dá 37 graus. 37 graus. Beleza. Então esse aqui é o ângulo que está dito aqui. Então a força F1, né, ela vai ter componente na direção x, então a força F1, ela vai ter componente na direção x, então F1 na direção x vai ser, a F1 na direção x ela é negativa, então é menos, né, o módulo de F, que é 60, vezes o cosseno de 37 graus. E aí, 60 vezes o cosseno de 37, que vai dar 47,9, aproximadamente 48. Então, menos 48 newtons na direção x. E a F1 na direção y, F1 na direção y, vai ser igual a 60, né? Ela está apontando para cima. Então, a F1 na direção y, F1y, aqui é a F1x, tá certo? Vai ser 60 vezes o seno de 37 graus. Então, 60 vezes o seno de 37. Isso será 36 newtons positivos. Tá. Eu posso também decompor as componentes da força F2. F2 na direção x, então F2 na direção x, ela vai estar apontando aqui na mesma direção e sentido da F1. Tá? Então ela é negativa, o módulo dela vale 30, vezes o aqui vale 30 graus, né? Então esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Então vai ser 30 vezes o cosseno de 60 graus, tá? Ou o seno de 30, tanto faz. Então é 30 vezes o cosseno de 60. Isso negativo. Vão dar 15 newtons, então menos 15 newtons. A F2 na direção y vai ser igual a menos, mais, não, desculpa, menos, porque ela está apontando para baixo, então é menos
30 vezes ou o cosseno de 30 ou 160. 160. Então, 30 vezes o seno de 60. Isso vai dar 26 newtons, negativo. Então, menos 26 newtons. E a F3, eu vou escrever ela aqui em cima. A F3, né, ela está na direção X, ela é 80 newtons na direção Y. Então, agora eu somo todo mundo que está em X, né? Então, eu somo esse que é X, esse que é X, e esse que é X. Então, a minha força resultante, ela vai ser igual a 80 da F3, menos 48. Então, é 80 menos 48 menos 15, que dá 17. Então, ela tem uma componente resultante 17 na direção Y positiva. E na direção Y é 0 em F3, 36 em F1 positivo, 36 menos 26, que dá 10. Então, mais 10 na direção J, direção Y, isso dado em newtons. Então, eu posso trabalhar, realizar algumas operações de soma e subtração com os vetores para obter meu vetor resultante. Vamos fazer agora um exemplo. Tá? Então, tem 3 lutadores profissionais e eles estão lutando pelo mesmo cinturão de campeão. Esse exemplo é do nosso livro-texto, tá joia? Vocês podem verificar lá. Então, olhando de cima, eles aplicam 3 forças horizontais sobre o cinturão, conforme indicado na figura. Então, essa figura está lá no livro-texto, é o Sears. Eu prefiro a versão, a 12ª edição, que eu tenho ela impressa, mas tem outras versões lá que vocês podem usar. Muda muito pouco. Então, o módulo dessas 3 forças, ele fala o seguinte, que F1 é uma força de 250 newtons, então F1, essa força aqui, é de 250 newtons. F2, que é essa força aqui, é igual a 50 newtons, e F3 é igual a 120 newtons. Beleza. F2, ela só tem componente na direção X, tá? Então, F2, ela vai ser igual a 50 newtons na direção Y, certo? A força F3, ela tem componente apenas na direção Y, então ela é menos 120 newtons na direção J. E a F1, eu tenho que decompor ela. Isso aqui vale 53 graus, tá? Eu posso pegar esse ângulo desde aqui do eixo X, e aí eu vou obter a minha F1x negativa, ou posso simplesmente usar os 53 graus e colocar na mão aqui, né, o valor da componente X negativo. Então, a minha F1, ela vai ser igual, a partir de X, vai ser o módulo de F1, que é 250, vai ser negativo, né, ela está apontando para o lado negativo, 250 vezes o cosseno de 53 graus. Isso na direção Y. E a minha componente Y mais 250 vezes o seno de 53 graus na direção J. E a unidade aqui que eu não posso esquecer é o Newton. Joia? Então, dando sequência, deixa eu pegar aqui uma outra cor, para ficar mais visível. Vou pegar a cor branca. Então, eu tenho a minha F1. Tá aqui. A minha F1, tá certo? Que ela vai ser igual a menos 250 vezes cosseno de 53 graus. Então, menos 250 vezes cosseno de 53 graus, que vai dar menos 150, aproximadamente. Então, menos 150 na direção Y. E
a parte em y, 250 vezes o seno de 53, que dá aproximadamente 200. Então, mais 200 na direção J, isso dado em newtons. Beleza, vou copiar as outras forças aqui para calcular a resultante. Então, F2 vale 50 na direção I, na direção X, F2 é igual a 50 na direção I, em newtons, e a F3 eu sei que é na direção Y, que é menos 120, então menos 120 na direção Y em newtons. Então, eu quero a resultante, né? Então, o resultante das forças vai ser igual. Eu somo todo mundo que é x com x, então menos 50 mais 50 vai dar menos 100 na direção I, certo? Mais 200 menos 120 vai dar menos 80 na direção J. Isso em newtons, tá? Então, o vetor resultante, né, nessa disputa aqui, ele vai estar apontando para baixo aqui, na direção negativa. Deixa eu pegar a caneta aqui. Trocando a cor. Então, cheguei no próximo slide, menos 100, menos 80. Ele vai estar, sei lá, uma coisa por aqui assim. Tá joia? Que é o vetor resultante. Dando sequência, agora que a gente viu um pouquinho das leis de Newton, dos vetores, né, fez uma revisão com vetores, vamos falar das 3 leis de Newton. Então vamos iniciar pela primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala o seguinte: se o seu objeto, né, ele está num sistema em que a resultante das forças, né, o somatório de todas as forças que atuam sobre ele é nula, esse corpo não tem aceleração. Ou seja, se ele estiver parado, ele vai ficar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo, ele vai em linha reta, tá certo? Então aqui está um resumo, né? Quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ele se move com velocidade constante. Essa velocidade constante também pode ser igual a zero, né? E a tendência do corpo é permanecer deslocando, uma vez que iniciado o movimento resulta de uma propriedade denominada inércia. Aí vamos falar um pouquinho de sistema de referencial, né, para entrar na segunda lei de Newton. O sistema de referencial inercial e o sistema de referencial não inercial é da seguinte forma: se você está num sistema de referência, né, que se move com velocidade constante, por exemplo, você está dentro do ônibus ou um avião e esse ônibus ou avião ele está viajando de tal forma que a velocidade desse sistema, né, então dado um sistema aqui bidimensional, né, x, y, e ele está se deslocando em uma determinada direção com uma velocidade igual a uma constante. Não está acelerado. Esse sistema é chamado sistema de referencial inercial. Tá? Quando o seu sistema está acelerado, né, então ao invés de ter uma velocidade, essa velocidade está variando com o tempo, é um sistema de referencial não inercial. Tá, já? Então, aqui está viajando com aceleração, né, diferente de zero. Então, esse aqui é não inercial e esse aqui é um sistema inercial. Nesse sistema inercial, as leis de Newton são válidas. Tá, joia? Então, as 3 leis de Newton são válidas. No sistema de referencial não inercial, né, aquele cuja existe aceleração, as leis de Newton não são válidas. Então, toda vez que você for usar as leis de Newton, você tem que verificar se você está num sistema que está com repouso ou com velocidade constante. Né? Não pode estar acelerado. Então, dada essa informação, nós temos a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton só é válida em sistemas de referenciais inerciais. Tá certo? Então, e o que diz a segunda lei de Newton? Ela fala o seguinte, que a resultante das forças que atuam sobre o corpo, elas são proporcionais à aceleração. Tá certo? Então, essa é a segunda lei de Newton. Para você poder igualar essas duas expressões, existe uma constante de proporcionalidade chamada massa inercial. Então, você tem que resultante das forças é igual a massa inercial
que a gente pode abreviar como massa apenas, tá certo? Vezes aceleração. Então, toda vez agora que você tem força, tem aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. A primeira lei fala o seguinte: se a resultante das forças é igual a zero, velocidade constante. Tá certo? A segunda lei, então essa aqui é a primeira lei. A segunda lei é um caso mais geral. Se tem aceleração, se tem força, tem aceleração. E a constante proporcionalidade entre os dois é a massa inicial. Se a aceleração é igual a zero, a gente volta para a primeira lei. Né? Então, quando uma força resultante externa atua sobre um corpo, ele se acelera. E a aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Vamos fazer um exemplo. Né? Um trabalhador aplica uma força horizontal constante de módulo igual a 20 newtons. Então, ele está aplicando essa força de módulo igual a 20 newtons sobre uma caixa de massa igual a 40 kg, que está em repouso sobre uma superfície horizontal, com atrito desprezível. Então, nessa situação, a gente ainda não entrou na questão do atrito. Qual que é a aceleração? Então, nós temos aqui o nosso trabalhador, ele está empurrando a caixa, tem rodinhas tirando o atrito, e ele está fazendo uma força para frente nessa caixa. Tá certo? Essa caixa tem massa, eu aplico a segunda lei de Newton, que fala o seguinte: resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Como aqui o movimento ocorre só na direção x, tá? Eu vou falar que eu vou pegar apenas a componente x desse vetor. Então, o resultante das forças na direção x é a massa vezes a aceleração na direção x. Então, dessa segunda expressão, substituindo os valores numéricos, eu tenho que a força que eu estou aplicando é de 20 newtons, tá certo? Isso é a massa, 40 kg, vezes a aceleração, né, que na direção x. Disso aqui, eu passo 40 kg dividindo, então eu tenho que a aceleração na direção x será igual a 20 newtons dividido por 40 kg. Né? E aí eu fiquei aqui, 20 dividido por 40 vai dar 0,5. Mas e essa unidade aqui? Né? Eu esqueci de explicar anteriormente, eu explico aqui agora. Então eu falo que, vamos lá, vou pegar o módulo da força é igual a massa vezes a aceleração. A unidade de massa é quilograma, tá certo? A unidade de aceleração é metro dividido, tá certo? Por segundo quadrado. Então, isso aqui a gente vai dar o nome de unidade Newton, tá joia? Então, o Newton equivale a 1 kg metro dividido por segundo ao quadrado. Como eu estou dividindo Newton por quilograma, né, então vou assumir quilograma. Quilograma vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então a aceleração aqui vai ser 0,50 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Dando sequência, outro exemplo, né, uma garçonete empurra uma garrafa de ketchup. Essa garrafa de ketchup ela tem uma massa de 0,45 kg. Ao longo de um balcão liso, horizontal. Quando a garrafa deixa sua mão, ela possui uma velocidade de 2,8 metros por segundo. Então, a velocidade, eu vou falar que é a velocidade na direção x, porque é no balcão horizontal, 2,8 metros por segundo. Então, a moça está aqui, né? Ela tem o balcão horizontal, ela pega o copo com essa massa e empurra ele, e ele está com velocidade inicial de 2,8 metros por segundo, que depois diminui por causa do atrito horizontal constante exercido pela superfície horizontal do balcão. A garrafa percorre uma distância, vou falar que uma distância ao longo do eixo x, igual a 1 metro, até parar. Determine o módulo, a direção e o sentido da força de atrito
que atua na garrafa. Então, essa garrafa vai deslocar, né, ao longo de uma distância ΔX e vai parar. Tá? Se a velocidade está para cá, a força de atrito está desacelerando essa garrafa, né, de ketchup, então ela está apontando para cá. Tá certo? Então vamos resolver isso. Deixa eu ver se a cor vermelha fica boa aqui. Eu tenho velocidade inicial. Então, velocidade inicial Vx0 é igual a 2,8 metros por segundo. Eu tenho a velocidade final, Vx igual a 0, e tenho o ΔX igual a 1 metro. Deixa eu só confirmar se é 1 metro mesmo isso. Dessa expressão aqui eu consigo tirar a aceleração. Eu sei que Vx ao quadrado vai ser igual a V0x ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Beleza. Então, vamos substituir os números aqui para ver o que dá. Vx ao quadrado, isso é zero, porque ele para no repouso. V0 igual a 2,8 então elevado ao quadrado. Eu vou omitir a unidade, mais 2 vezes a aceleração que eu quero encontrar, vezes 1,0, que é o metro. Eu vou passar isso para o outro lado, depois vou passar 2 dividindo, então a aceleração vai ser igual a menos, né? Então vai ser em oposição ao deslocamento da garrafa de ketchup. Então 2,8 elevado ao quadrado dá 7,84 dividido por 2 dá 3,92. 3,92 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui na direção x, no sentido negativo. E aí ele quer achar a força de atrito. Então, resultante das forças que atuam sobre a garrafa de ketchup na direção x é igual à própria força de atrito, né, na direção x também. Isso vai ser igual à massa da garrafa de ketchup, 0,45 quilogramas vezes a aceleração, que é menos 3,92. Então, isso aqui vezes 0,45 dá menos 1,76. 1,76. Né? A gente está multiplicando quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso a gente deu o nome de Newton. Então, essa é a força de atrito. Tá joia? Ela está na direção x, no sentido negativo do deslocamento da garrafa de ketchup. Outra força interessante, né, que é específica, a gente estuda, é a força peso. Né? Quando nós temos qualquer pessoa que está na superfície da Terra, ela está sob a ação de uma força que mantém ela sobre a superfície, né? Uma força que sempre ela puxa para baixo, verticalmente para baixo. Nós vamos dar o nome nessa força de força-peso. Essa força-peso, né, ela é definida como sendo a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade local. Aqui na Terra, a aceleração da gravidade, a gente vai adotar G como sendo o módulo dela igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é uma força, né, que é dado pela multiplicação da massa em quilogramas vezes a aceleração da gravidade, e a sua unidade, né, assim como qualquer outra força, é o Newton. Tá joia? Vamos fazer um exemplo. Desculpa, não tem exemplo, depois eu faço algum exemplo com peso. Vamos falar agora sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala o seguinte, né? Se a gente tem um corpo A, né, um corpo A qualquer, vou desenhar esse bloquinho aqui como sendo A. Se esse corpo A exerce uma força sobre um segundo corpo, né, um corpo B, um corpo de provas B, tá certo? Esse corpo B vai reagir com uma força de mesma intensidade, né, o módulo, direção e sentido contrário. Então, eu tenho uma força de A sobre B, né, e B reage com uma força de B sobre A. As forças, né, F de A sobre B
é igual ao negativo, né, ela muda o sentido, a força B sobre A. Certo? Em módulo, essas duas forças são iguais. FAB é igual a FBA. Então, já essa é a terceira lei de Newton. Então, por exemplo, se você empurra a parede reage com uma força de mesmo módulo, direção e sentido contrário. Por quê? Se não tivesse essa reação, você atravessaria a parede. Então é chamado para-ação e reação. Você empurra e você tem uma força resultante ao contrário. Então aqui a gente passou um pouco sobre as três leis de Newton. Na próxima parte eu vou fazer alguns exemplos com vocês.